Leitura diária. Segundo Samuel, capítulo 6. A arca é levada para Jerusalém. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab, na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção com a arca de Deus. Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado Perez-Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso, ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor, enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela, e ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas a cada homem e a cada mulher israelita. Depois, todo o povo partiu, cada um para sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai,
ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filho de Saul, jamais teve filhos. Amém? Para refletir, ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor. O desprezou no seu coração. A arca da aliança do Senhor precisava ser levada ao seu lugar. Para tanto, foi providenciado para o seu transporte um carro novo. Só que, de acordo com a orientação de Deus, não era assim que deveria ser carregada, e sim pelos sacerdotes apenas. A Bíblia deixa claro que quem tocasse na arca morreria. Números 4:15. Então, um dos homens que guiava o carro, Uzá, se atreveu a segurar a arca porque os bois haviam tropeçado. E Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Até ali, Davi e o povo acompanhavam a arca com música e muita alegria. Mas a partir da morte de Uzá, Davi ficou muito triste e temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? A arca foi levada à casa de Obed-edom e lá ficou por 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Ao saber da bênção naquela casa, Davi com alegria fez subir a arca de Deus, a cidade de Davi, e vestido de uma estola sacerdotal, dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e ia acompanhando o transporte da arca, pulando e dançando como uma criança que acabara de ganhar o brinquedo favorito. Ao ver aquela cena, Mical, sua primeira esposa, filha de Saul, da janela contemplava o que considerou como algo patético e detestável. A arca de Deus foi introduzida na tenda que Davi armou. Ele ofereceu ofertas pacíficas ao Senhor e rogou a ele uma bênção para o povo. Agora, imaginem Davi chegando em casa com o coração renovado, confiante de que a bênção do Senhor o acompanhava, e dar de cara com uma esposa amargurada e descrente. Fica bem claro no episódio de hoje que Mical não comungava da mesma fé de Davi. Era de Israel apenas pela linhagem. Era uma mulher seca e mal amada. E usada pelo inimigo, vai à presença de Davi e não mede palavras para expressar seu completo desprezo. Numa linguagem atual, é como se ela tivesse dito: mas que papelão o seu, hein? Dançando diante de seus súditos com roupas curtas, como se fossem um vagabundo qualquer. E a resposta de Davi, que a essa altura deveria estar completamente decepcionado com a atitude nécia de Mical, foi: perante Deus, Mical, que me escolheu para liderar o seu povo, antes mesmo de Saul teu pai e de toda a tua casa, perante o Senhor me tem alegrado. Pode acreditar que o que você julgou desprezível, mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto aos súditos, por meio deles serei honrado.
Uau, que resposta! Sabem qual foi a recompensa de Mical por sua dureza de coração? A de não gerar filhos. A descendência de Saul não continuaria nem por meio da esposa de Davi. Meus irmãos, 3 coisas gostaria de destacar do estudo de hoje: reverência, adoração e humildade. Vimos que Uzá morreu porque tocou no que Deus disse que não poderia ser tocado, a não ser pelos sacerdotes responsáveis pelo transporte da arca. Se tivéssemos lido sobre isso sem ter estudado todo o contexto do povo de Israel, poderíamos julgar o juízo de Deus como tirano e severo. Mas conhecendo a dureza de coração do povo e a presunção em fazer as coisas do jeito que bem entendessem, percebemos que Deus, ao contrário do povo, cumpria o que dizia. Se não o fizesse, seria como um pai que diz ao filho: filho, se você fizer isso, vai ser castigado. Daí o filho desobedece e o pai vem com a mesma conversa: olha, se você fizer de novo, desta vez lhe castigo. Então o filho repete o mesmo erro. Como não recebe o prometido, faz mais uma vez e novamente, até que desobedecer torna-se um hábito. Com certeza, Uzá não temia a Deus e recebeu o que Deus já havia advertido que faria. Davi, no entanto, era temente a Deus, possuía profundo respeito e reverência pelo sagrado, e até que a arca pudesse ser levada da maneira correta, achou prudente não prosseguir com o trajeto. O que causou a morte de Uzá não foi o fato de ter pego na arca, foi a transgressão da lei, o pecado. Romanos 6, 23 e 1 João 3, 4. Até porque o que estava dentro da arca simbolizava vida e não morte, tanto que na casa em que ficou, Deus abençoou, e Davi desejava tamanha bênção, tanto desejava que, como uma criança, não parava de pular e de dançar. A dança naquela época fazia parte da adoração. Geralmente se dançava em celebrações, diferindo-se completamente dos movimentos sensuais que embalavam os cultos pagãos e que embalavam o mundo hoje. Davi adorou ao Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E no mesmo verso diz que Davi não fazia isso sozinho, mas com todo Israel, ou seja, todo o povo o acompanhava. E o que cargas d'água fazia Mical olhando pela janela? Ela fazia o que faz todo aquele que não tem noção de reverência, portanto não sabe adorar, porque não possui um pingo de humildade. Percebam que uma coisa está ligada à outra. Quem não se humilha perante o Senhor não tem reverência, e quem não tem reverência não tem noção do que seja a verdadeira adoração. A humildade cala a voz do homem e exalta a voz de Deus. Assim como a arca do Senhor foi colocada no seu lugar, devemos também procurar o nosso. Davi reconheceu qual era o seu lugar. Perante o Senhor me tem alegrado. Todo aquele que se coloca perante o Senhor recebe as bênçãos do seu amor. Davi entrou em casa, levando consigo a bênção, e não permitiu que a língua ferina de Mical o levasse a perdê-la. Segurou a bênção enquanto Mical invocava maldição. Sê tu uma bênção. Gênesis 12, 2. O Senhor lhe diz hoje: por mais que as circunstâncias sejam desfavoráveis,
como foram com Davi por 2 vezes, ainda que o teu sofrimento esteja dentro da tua casa, seja você uma bênção, por mais que a sua comunhão e adoração incomodem, não se deixe abater. Ana, ao orar a Deus, clamando por um filho, foi acusada por Eli de estar bêbada. Davi, ao dançar diante do Senhor, foi chamado por Mical de vadio. Sabem o que isso diz a todos os Elis e Micais da vida? Parem de julgar a adoração de seus irmãos. Não queiram acabar como Eli e nem como Mical. A minha adoração deve ser perante o Senhor, como fez Davi, e não perante as pessoas que estão me observando. Saiam da janela, juntem-se aos adoradores do Deus vivo. Hoje, escolha ser um fiel adorador, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João 4, 23. Amém?